Prezados irmãos, caras irmãs, é um prazer estarmos reunidos novamente para mais uma reflexão sobre a doutrina espírita. Antes vamos pedir aos nossos benfeitores espirituais que nos auxiliem na compreensão dos ensinamentos da noite de hoje. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, que vai tratar sobre reencarnação, um tema que é milenar e que faz parte da tradição cultural e religiosa dos povos da Terra. A reencarnação não foi inventada pela doutrina espírita. Foi confirmada, sim, por Jesus em seu diálogo com o fariseu Nicodemos, um dos doutores da lei, quando ele vai perguntar ao mestre: como é possível um homem já velho reentrar no ventre da sua mãe? E Jesus, entre outras explicações, vai dizer a ele: aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Também no túmulo de Allan Kardec, em Paris, nós encontramos a frase que resume o pensamento espírita a respeito do assunto. Lá nós temos nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Encarnar, desencarnar, reencarnar, ainda e progredir sempre. Então nós vamos ver, encarnar refere-se à nossa primeira manifestação em um corpo físico. Reencarnar diz respeito aos nossos renascimentos sucessivos em um mesmo planeta ou em outros planetas. Assim Deus impõe um mergulho na carne com o fim de nos aperfeiçoarmos moralmente cada vez mais. Mas, para isso, nós temos de enfrentar os desafios das existências físicas. A nossa passagem pela vida corporal, embora rápida, embora transitória, ela é necessária para que possamos cumprir concretamente, por meio de ações materiais, os projetos cuja execução Deus nos confia a nosso pedido. Nesse aspecto, nós iremos, a partir desse pedido, começar a fazer uso do nosso livre-arbítrio. Temos então uma nova oportunidade de recomeço, num novo corpo físico, preparado especialmente para esta ocasião. E uma vez que acreditamos conscientemente serem as leis divinas soberanamente justas, nós somos levados a admitir que todos, sem exceção, fomos criados no mesmo estágio inicial. Simples e ignorantes, dotados do mesmo potencial evolutivo. Mas para avançar nós temos que aprender. Para aprender, temos que vivenciar experiências variadas. Mas para vivenciar experiências variadas, nós temos que nos relacionar com a diversidade de outras criaturas que povoam o universo. Se nós só trabalhássemos no mundo espiritual, não conseguiríamos amar os carentes de amor. Então, para a execução dos nossos projetos é indispensável, é imprescindível o mergulho na matéria densa. Em uma metáfora pobre, diríamos que os espíritos, tais como as crianças, precisam passar pelas séries escolares a fim de obterem a vivência científica, a vivência filosófica, para que possam desenvolver aptidões. Então podemos
considerar o planeta Terra como uma grande escola, que realmente o é, entre outros aspectos. Como um ano letivo, a nossa rápida reencarnação. Os desafios, como provas, como resultado, o desencarne. Mas aí nós temos que observar: o desencarne pode ter boas consequências quando cumpridas as metas necessárias, tal qual o aluno que se empenha e é aprovado. Mas também podemos encontrar os amargores das falhas em vida se descuidarmos, assim como aquele aluno relapso que foi reprovado. Está lá esse exemplo na nota, item 26 do capítulo 4, que falamos há pouco. Nota de Kardec. Então, aquele que se esforçar mais no trabalho no bem, colherá com certeza os frutos desse trabalho, porque é um trabalho perseverante na plantação na seara do amor. Somos eternos aprendizes. As reencarnações sucessivas mostram isso. Então, como alunos que somos, nós vamos aprendendo através das vastas experiências reencarnatórias e com isso conquistando por esforço meritório o despertar das nossas virtudes. Compreendemos então a utilidade das reencarnações no aspecto de progresso intelectual. Nós vamos nas atividades do trabalho, ativando a inteligência, e no aspecto do progresso moral, pela necessidade recíproca que temos de nos relacionar. Então, os amigos espirituais nos informam: quis Deus que os mesmos espíritos que reencarnam na Terra se pusessem em contato, aprendendo nas diferenças individuais e coletivas, para terem condições de reparar faltas, esquecer desavenças, modificar e transformar pensamentos para melhor, para um trabalho de reequilíbrio harmônico. Tudo isso em bases firmes, quando entendemos a compreensão, quando entendemos o perdão, porque estamos dentro da égide do amor. Quando o mestre fala na casa construída sobre a rocha, ele fundamenta sobre uma base espiritual inamovível. E também ele vai colocar os laços de família. Não esses laços quebradiços e frágeis das reencarnações, mas os laços de família do mundo espiritual, que são eternos, que não se desatam, que não se quebram. Mas isso exige exercícios constantes, permanentes, exercícios de solidariedade, exercício de fraternidade, considerando todos iguais. Porque a igualdade, a fraternidade e a solidariedade é que devem reinar um dia na Terra, e com certeza reinarão. Porque a lei é amor, e nós nos destinamos a viver dentro dessa âncora magnífica que é o amor divino. Encontramos o Espírito Emmanuel
quando ele nos traz uma belíssima página pelo nosso saudoso Chico Xavier, que vai falar sobre nascer de novo. E ele vai contar da história de um espírito que desencarna e atinge a pátria espiritual, constatando lá que as depurações necessárias da etapa que deixara não foram plenamente executadas, porque surgem sentimentos indefiníveis no seu inconsciente profundo. Nós vamos encontrar imagens de seres infelizes, gritos de aflição, de sofrimento, de tristeza, muita mágoa, espíritos sentindo-se traídos e aprisionados, mostrando a esse que chegou da longa viagem as quedas que marcaram a reencarnação que deixou. Então ele compreende que enganou-se, errou e fugiu ao dever. E agora tudo isso está gritando dentro dele, pedindo reparos justos. Começam então os remorsos, o arrependimento por ter perdido, segundo a sua ideia, a oportunidade. Ele compreende que deixou débitos e é preciso resgatá-los para acalmar-se e acalmar aqueles que estão vibrando junto a ele. Solicita então nova reencarnação com as provas de que precisa para quitar-se e redimir-se para seguir adiante, acalmando a consciência perante a lei do amor. Então, novamente, ele recebe o refúgio do lar por misericórdia divina, para que faça a necessária restauração. Coisas que não aconteceriam se estivessem todos no mundo espiritual, pela diferença de vibrações e intenções. Também diferenças de pensamentos. É nesse aspecto que o amigo espiritual Emmanuel nos informa. Ele reencarna em um novo corpo físico, onde começa a reencontrar credores, cúmplices, perseguidores e adversários, na forma de parentes e companheiros para o resgate de velhas contas morais. Então é nesse cadinho de responsabilidades e inquietações, de afeições e aversões, que ele vai fazer o seu trabalho, agora em silêncio e com perseverança. E por mais difícil pareça esse trabalho, ele agora deve abraçá-lo como escola de reajuste, onde sabe que está se liberando de si mesmo. Então fará parte da sua viagem algum sacrifício, algum pranto, algumas humilhações. Mas ele deve manter-se moralmente estável, agora entendendo que deve amar e servir, ciente de que é nesse lar que as leis divinas lhe ofereceram que encontrará as ferramentas do amor para um trabalho bom, ou encontrará as ferramentas da dor se novamente se equivocar na sua jornada. Porque ele agora sabe, estou construindo, e mais do que isso, reconstruindo a minha evolução espiritual, e que me foi entregue pelo carinho de Deus, agora neste berço, com o carinho e o colo desta mãe. Que fique então, prezados irmãos e irmãs, para a nossa reflexão, esses momentos dessa noite. Muita paz a todos nós. Muito obrigado. Quero mais palestras curtas da UD Partenon,
Curta, compartilhe e comente. Inscreva-se no canal da UD Partenon do YouTube.